Olá, tudo bem com vocês? Copa do Mundo, futebol, amor à camisa e ao país. Em tempos de patriotismo, o Brasil busca se destacar em outro tipo de campo, o da educação. Eu e o professor Rodrigo estamos aqui, torcendo para o Brasil, mas não para a Copa do Mundo. A gente está torcendo para o Brasil, para um sistema educacional brasileiro melhorar. A gente quer ser campeão na educação. Já que a nossa aptidão para esportes é inquestionável, vai ter time brasileiro treinado aqui na FAG, representando o país no Mundial Universitário de Handebol. A equipe brasileira está treinando no ginásio do Centro FAG. 25 atletas estão participando da seletiva, 12 são aqui de Cascavel e 13 vieram de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Todas elas na disputa por uma vaga no time que vai representar o Brasil no Mundial de Handebol lá na Croácia. Falando em treino, que tal colocar o conhecimento em prática treinando mini-atletas? E as coreografias foram montadas pelos alunos do 5º período do curso. Eles receberam a tarefa de treinar grupos de meninas entre 6 e 12 anos para as apresentações. Esse foi o desafio dos alunos de Educação Física no Festival de Ginástica Rítmica. Quem esteve à frente do projeto foi a professora Isabela dos Anjos. O festival faz parte da disciplina de ginástica. Drones na lavoura? O professor Jonathan explica para os acadêmicos como o aparelho funciona. Em seguida vem o momento mais esperado. É a hora de pilotar o drone, aprender a mexer nos comandos. É a tecnologia a favor da agricultura. Sem dúvida nenhuma, né? Os drones, eles vieram para melhorar ainda mais a eficiência, tanto no controle de pragas, doenças e na colheita. E você vai conhecer a escolinha do professor Raimundo da FAG. Valendo 2 pontos, professor. Sim. Por favor. Sim. A gente não tem só a sua disciplina. A gente tem TCC, a gente tem estágio, acho que foi muito sabe. A gente não tem só a disciplina, não é verdade? Não é? Tudo isso, mais o que rolou aqui na FAG durante a semana, você acompanha a partir de agora. É o Universo FAG. Movimentos corporais que encantam, elementos de balé e dança teatral misturados à flexibilidade, embalados pela música. A ginástica rítmica é uma prática antiga, tem mais de 3.500 anos, mas toda a apresentação encanta como se fosse a primeira vez que assistimos. Principalmente quando é, de fato, a primeira apresentação, como no caso das mais de 100 crianças que estrearam no 18º Festival de Ginástica Rítmica da FAG. Estrelinhas, cambalhotas e rodopios encheram o palco do anfiteatro da FAG. Foi um show de brilho e delicadeza. Na abertura, ginastas da equipe de GR de Cascavel fizeram uma apresentação especial. Em seguida, foi a vez das equipes treinadas por acadêmicos do curso de Educação Física do Centro FAG. E nessa edição do festival, 22 equipes se apresentaram, composta por 5 meninas cada uma. E eles dançaram diversos ritmos musicais e deram um show. Com muita disciplina, elas mostraram as habilidades na ginástica rítmica. E as coreografias foram montadas pelos alunos do 5º período do curso. Eles receberam a tarefa de treinar grupos de meninas entre 6 e 12 anos para as apresentações.
E os acadêmicos coreógrafos se encheram de orgulho de suas equipes. Foi muito importante para nós, que a gente vivenciou mesmo a parte de montagem, a parte de contato com as crianças. Foi muito bom para nós e foi muito prazeroso ali no momento ver a coreografia pronta. No começo foi um pouco difícil, até as meninas poderem pegar a coordenação dos movimentos. Algumas um pouco ficam perdidas, mas depois, conforme os ensaios, elas foram se soltando e ocorreu tudo bem daí. Quem esteve à frente do projeto foi a professora Isabela dos Anjos. O festival faz parte da disciplina de ginástica. O objetivo é tentar colocar em prática o que eles aprenderam nas aulas. Então, acredito que para eles é importante porque quando você ensina, você acaba aprendendo mais. E para a Valéria, a experiência valeu a pena. Foi bem legal. A professora ensinava bem, sim, eu aprendi. Tá? Só que demorou um pouco, mas eu aprendi. Eu me senti muito feliz, achei um belo trabalho da faculdade, dos acadêmicos também, todos muito esforçados, né? Muito empenhados em tratar bem as meninas e ensinar da melhor forma possível. Adorei tudo. As meninas arrasaram na apresentação. É um misto de fofura e técnica que não tem como não se apaixonar, né? Um ótimo trabalho dos alunos de educação física. E outro esporte em que o curso se destaca é o handball. Você sabia que a equipe brasileira que vai representar o país no campeonato mundial lá na Croácia será treinada aqui na FAG? Eu estou no estúdio com o técnico Neudi e com a Fran, que é atleta, para saber então de vocês como é que estão as expectativas. Olha, eu estou um pouquinho nervosinho, né? Mas faz parte do processo. Semana passada a gente teve a primeira fase de treinamento, estava meio nervoso, mas aí a hora que chega lá na quadra, que você vê as atletas buscando o espaço delas, buscando representar o Brasil, isso acalma, a gente vai desenvolvendo o trabalho normalmente. Tem horas que a gente perde um pouquinho a paciência no treino, mas faz parte. É parte do processo, é assim que tem que ser. A Fran também já é bem experiente, mas mesmo assim dá aquele friozinho na barriga? Sim, agora que passou a fase de treinamento, fica aquela ansiedade para saber quem vai estar representando o Brasil no Mundial, os nomes que vão estar na lista. Entendi. Isso porque, gente, embora o time vá treinar aqui na FAG, as atletas são de todos os cantos do país. A repórter da TV FAG, Clara Franzmann, acompanhou como é feita a seleção do time. É preciso muito alongamento para enfrentar o dia inteiro de treinos. Essa tem sido a rotina das atletas que participam da seletiva para o Campeonato Mundial Universitário de Handebol. A equipe brasileira está treinando no ginásio do Centro FAG. 25 atletas estão participando da seletiva, 12 são aqui de Cascavel e 13 vieram de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Todas elas na disputa por uma vaga no time que vai representar o Brasil no Mundial de Handebol lá na Croácia. O time brasileiro é treinado por Neudi Zanatti, que é professor do curso de Educação Física do Centro FAG. É ele quem vai definir as 16 atletas convocadas para representar o Brasil na competição. São atletas experientes que já trabalham, não é nenhum atleta que começou ontem, então elas têm uma experiência já técnica, tática boa. É só eu me adaptar e elas estão respondendo à altura e eu acredito que nós teremos uma seleção bem competitiva aqui. Ana Caroline é do Rio de Janeiro. Ela começou a jogar handebol por incentivo da irmã, que também era atleta. Ana estuda Educação Física na Univesp e espera conseguir uma das 16 vagas no time. Esperançosa sim, se eu vou conseguir, eu não sei, estou dando o meu melhor, claro, assim como acredito que todas as meninas. Aí agora, esperar. A equipe do Centro FAG foi campeã da Liga Universitária no ano passado e, por isso, é a base da seleção brasileira. Thaís é acadêmica do 5º período de Educação Física e também está na disputa por uma das vagas. É um mundial, né? Então acho que é o sonho de qualquer atleta fazer parte da seleção, seja júnior, juvenil, universitária, adulto, fazer parte da seleção brasileira. Então acho que é um sonho não só meu, como de todas as meninas que estão aqui. E eu quero muito, estou me esforçando muito e pretendo estar dentro dessa lista de convocação. As atletas que participam da seletiva enfrentam uma semana intensa de treinamentos. 2 vezes por dia, elas entram em quadra para fazer preparação física e tática. E contam com um apoio importante.
os acadêmicos do curso de fisioterapia da FAG. Nós achamos muito importante esse trabalho de acompanhamento e avaliação do atleta e sempre ter um profissional na área por trás do time, porque o time pode treinar, só que quanto mais lesão ele tiver, menos rendimento as meninas vão ter, porque quando elas lesionam, elas vão acabar tendo que se afastar dos treinos, então vai diminuir o rendimento delas. Então o nosso trabalho aqui é tentar prevenir um pouco de lesão delas e caso elas lesionar, a gente poder dar o suporte para elas poderem voltar o mais rápido possível para treinar. De vários lugares, né? E assistindo aqui são 16 vagas, mas peraí, Fran. Então quer dizer que você não sabe se tá ou não no time? A única certeza é que o nosso treinador vai, mas a gente não sabe nada. Que sacanagem! Não é fácil, não é fácil. Era até ontem nós tínhamos que ter soltado a lista das... Desculpa aí, você falou 16, né? Durante a fase de treinamento, o presidente da CBDU, o Luciano, ele nos comunicou que a FISU, que é a Federação Internacional, diminuiu ainda mais o número de participantes. Então não vai ser 16, vai ser 14, entendeu? Então assim, já fica mais complexo ainda, porque você tem que montar diferente a estrutura da equipe, entendeu? Nós tínhamos certeza que nós íamos levar 3 goleiras. Agora a gente está decidindo se vai levar 2 goleiras. 2 tem que levar. Mas então está essa perspectiva de corte de uma goleira e ajeitando algumas outras posições. É complicado, porque a gente fala assim, não, vai você. A gente tem um monte de fatores que tem que avaliar, entendeu? A estrutura da jogadora, o conhecimento dela, a experiência de competições, entendeu? Porque não é um campeonato paranaense, não é um campeonato brasileiro, é um campeonato mundial. Então a atleta, ela tem que ter uma capacidade de desenvolver esse jogo a nível de mundial, tranquilo. E a gente tem que ficar analisando, e isso é tudo feito nos treinos. Gente, agora sabendo desse corte, até eu fiquei tensa por você, Fran. Porque embora, né, você seja a melhor jogadora, gente, do handebol universitário, que honra receber você aqui, Fran. Obrigada. Fica essa dúvida, né? Como é que você faz durante os treinos ali na seletiva para mostrar todo o potencial? Procuro trabalhar com a equipe, o conjunto, porque não adianta nada eu querer jogar individual para mostrar o meu trabalho e não deixar que as outras também participem das jogadas. Procuro dar meu máximo e me superar a cada treino para garantir a vaga. Uma delas, já que é só 14 agora. Tô torcendo por você agora. Obrigada. Tô tendenciosa. E para administrar isso no campo, né? Porque a gente tem esse contato mais com o futebol, a gente vê ali que a seleção até se ajustar, porque são vários jogadores muito bons, mas que não interagiam até então. Como é que funciona isso na prática para vocês? Pois eu vou falar assim, o Tite está sendo uma vértice para a gente, para as pessoas que trabalham no esporte, as pessoas que acompanham por fora, entender. Nem sempre o melhor jogador ele é importante para a equipe, certo? De vez em quando, assim, um jogador mediano, mas que trabalha com a equipe, que representa bem a equipe, que sabe desenvolver o trabalho coletivo, sabe trabalhar fora de campo, vamos lá, esse trabalho que tem que ter de grupo seja mais importante do que um craque. Então, é difícil para o técnico analisar todos esses aspectos, e daí existe todo um processo por fora, né? Não, ele é melhor, você tem que levar, não, ele é melhor, você tem que levar. Então fica essa contrapartida que você tem que saber analisar e tem que decidir. Porque se o Brasil for campeão do mundo, nós estamos falando do futebol, o Brasil e os atletas. Se perder, foi o Tite. Entendeu? Então é difícil para um técnico trabalhar, ele é difícil, ele tem que ter uma personalidade forte, tem que decidir, tem que ter um padrão de jogo, certo? E trabalhar isso, trabalhar esse padrão de jogo e colocar os melhores atletas dentro do campo, dentro da quadra. Isso não significa que é só o melhor tecnicamente. Pode ser que tenha sido o melhor atleta psicologicamente naquele momento para aquela competição. Claro, pensando agora, Fran, eu acho que a pressão tá para todos os lados Muito, aí, né? Verdade. E o fato de vocês estarem treinando aqui na FAG, dá um certo conforto, assim, um alívio psicológico mesmo, de estar treinando em casa, de já conhecer a quadra, de ter uma quadra com as proporções corretas para os treinos? Bom, falando a gente que treina e estava acostumado a treinar na Neva, fica mais fácil, entre aspas, porque a gente já conhece o local, mas não conhece as atletas que vão jogar com a gente. Tem todo aquele princípio de tempo de bola, porque o handebol em si todo mundo sabe, as trajetórias todo mundo conhece.
mas é conhecer o tempo, o passe de cada atleta que dificulta um pouco. Mas devido aos treinamentos, dá para chegar. Por exemplo, um dos aspectos que nos trouxe para dentro da instituição e treinar aqui é que a gente chega no ginásio, por um motivo, a semana passada, por exemplo, retrasada, aquele mudança de temperatura, estava todas as quadras molhadas, eu acredito até a neva. O que a gente fez? Não dispensou os atletas, fomos para uma sala de aula, todos o projeto lá do Data Show, aula teórica, falando sobre defesa, sobre ataque. Então a gente utiliza todo o processo, entendeu? Precisa de gelo, corre na clínica, vê se tem disponibilidade, porque lá também tem o tratamento dos pacientes. Tem apoio, inclusive, do curso de fisioterapia, né? Tem, o pessoal do curso de fisioterapia nos procurou, o João e o Gabriel, eles estão fazendo um trabalho legal dentro da fisioterapia, da medicina, com a prática do handball. Porque o handball é um esporte muito contato, o atleta tem muitas lesões, principalmente de LCA, ligamento cruzado anterior, certo? E tornozelo. Mão é incrível que pareça, mas não machuca muito, entendeu? Mas é exatamente por causa dessa questão de mudanças de direção, de aceleração, desaceleração de movimento, tá? E amplitude, em profundidade, então tem muitas lesões. E tem que fazer um trabalho, e eles estão fazendo um trabalho de procepção, de saltos, de mudança de direção, para fortalecer exatamente a parte de joelho e tornozelo. E a gente sabe que esse apoio é fundamental, né? Porque vocês sabem que estão sendo assistidos, tem uma instituição por trás, acreditando também em vocês. Para encerrar, uma curiosidade, a gente sabe que a Croácia é um país que se destaca no handebol, né? A gente está falando em pressão, eu imagino que isso pese muito para vocês. No entanto, a seleção brasileira já foi campeã em 2014. Ou seja, estão ali com pontos, né? A gente tem a melhor jogadora, a gente tem uma vantagem. Vencer na Croácia é uma vitória assim com um gostinho extra de alegria, de vitória? Vamos dizer que é um tempero a mais. É gostoso. Eu acho assim, a gente vai para o berço, um dos berços do handball, apesar que o handball ele foi institucionalizado oficialmente na Alemanha. Mas os croatas adoram o handball. É um esporte que tem muito praticado, certo? Eles têm já Ibalik, um monte de vezes melhor jogador do mundo. Então, eles se destacam. E o Brasil exatamente ganhou da Croácia, certo? Dentro da Croácia, num ginásio com 27 mil pessoas torcendo para a Croácia. E o Brasil ganhou nas quartas de finais e depois ganhou na final, certo? Desculpa, na fase classificatória e depois ganhou, que eles se encontraram na final de novo. Então a gente vai trabalhar, vamos lá buscar e aproveitar um pouquinho, né? Aproveitar, a Croácia é a nossa fortaleza da Europa, vamos ver o que a gente consegue fazer. Quem sabe dá até tempo de ir na praia, né? Quem sabe. Gente, eu vou ficar muito na torcida por vocês. Tenho certeza de que a FAG, Cascavel, o Brasil vai estar na torcida. E espero que vocês voltem com a vitória para a gente conversar sobre isso aqui no Universo FAG. Eu gostaria de voltar e aproveitando a oportunidade, né? Não poderia deixar de agradecer o nosso mantenedor, seu Assis, a Jaqueline, o Zé, toda a staff, vocês também. Eu comentei terça-feira que fui no outro programa, que não adianta nós termos uma melhor equipe, termos os melhores patrocinadores, termos os melhores atletas, se não tem divulgação. É verdade. Certo? Então a gente tem a imprensa de Cascavel, uma imprensa que participa, que divulga o trabalho. A gente joga por outros estados e os caras falam, nossa, Nildi, como é que vocês têm tanta divulgação do trabalho do handball? Não, mas do handball, tô falando do handball, né? Então agradecer ao seu Assis, todo o staff, a prefeitura também, certo? A Horto, a O2 Training, que é uma academia que o Diego nos atende, trabalha com as meninas, certo? O Diego foi um jogador de handball, joga hoje, aí está colaborando com a gente. Então, assim, é uma gama de fatores que nos leva a ter um destaque, certo? E aproveitando, no domingo a gente joga às 1h30, às 13h30, com a nossa principal rival no Paraná, que é a equipe de Maringá, também no ginásio da Neva, certo? Todos estão convidados, não paga, certo? A entrada grátis, tá? E vamos trabalhando, desenvolvendo cada vez mais a nossa modalidade. Fica aí o convite para os jogos e para a torcida. É isso, gente. No próximo bloco vamos mostrar como os drones têm sido usados na agricultura. É isso mesmo. Fique com a gente. Você sabia
que ktv.com é o portal de notícias que mais cresce. E é por isso que a gente ficou ainda melhor. A navegação está mais rápida. Fotos e vídeos dos principais assuntos do dia carregados com agilidade na tela do seu celular ou do computador. Tudo que é novidade está no ktv.com. Quer notícias de Cascavel? ktv.com. Quer notícias do Paraná? ktv.com. Quer notícias do Brasil e do mundo? ktv.com. Estamos de volta do intervalo para falar sobre tecnologia. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio a professora Ana Paula, que é coordenadora do curso de agronomia, e o Heitor, que é acadêmico. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Bom dia. Mas antes da gente conversar, que tal descobrir um pouquinho mais sobre esse equipamento que surgiu nos anos 60, 2 décadas depois passou a ser usado pelos militares e hoje se tornou ferramenta de trabalho para muita gente, até mesmo para os engenheiros agrônomos. Vocês sabem de qual equipamento eu estou falando? São os drones, os veículos aéreos não tripulados que, com câmeras acopladas, têm ajudado e muito nas lavouras. E aqui no Centro FAG, os acadêmicos do curso de agronomia têm aula para aprender a comandar os drones. Confira na reportagem de Silvio Matos. A aula começa no laboratório. É aqui onde o professor explica as regras para o uso do drone nas lavouras. Mas é fora da sala que a experiência se aproxima da realidade. Na sala a gente faz a parte teórica, né? Então explica quais são as partes do drone, quais são as possíveis aplicações, alguns exemplos de aplicações, né? A parte de legislação, né? Quais são o que a ANAC exige em relação ao equipamento, né? Toda essa parte mais teórica, assim, o que pode fazer, o que não se pode fazer, o cuidado que você tem que ter com o equipamento, a gente passa tudo isso na aula teórica, né? E chegou a hora do primeiro contato. O professor Jonathan explica para os acadêmicos como o aparelho funciona. Em seguida vem o momento mais esperado. É a hora de pilotar o drone, aprender a mexer nos comandos. Tudo pronto e testado. O negócio agora é voar. O drone pilotado pelos acadêmicos do curso de agronomia sobrevoa o campus da FAG, registrando imagens que impressionam. O professor explica que esse primeiro contato dos acadêmicos com o equipamento é para quebrar o gelo. Dúvida sempre tem, né? Eles têm mais medo, eu acho, né? Porque é um equipamento que tem um certo custo, então isso gera um pouco de medo neles, assim, professor, será que vai cair? Será que eu vou derrubar isso aqui? Será que quebra? Será que eu bato na parede, né? Então é mais um pouco de... ele adquirir um primeiro contato com o equipamento para que ele tenha confiança naquilo que ele está fazendo, para daí sim ele poder desempenhar funções profissionais com o equipamento, né? O Eduardo voou pela primeira vez, mas já sabia que o drone era importante para a agricultura. Nunca tive contato, mas já tinha visto bastante notícias sobre o uso do drone na agricultura. E a aplicação dele é muito ampla, né? O Robson gostou da experiência, ainda mais sabendo que o equipamento é tão útil para o futuro profissional. Na nossa profissão, ela pode ser usada com a câmera NDVI, onde você vê o índice vegetativo da planta, vê possíveis manchas na cultura, é onde você pode estar vendo qual o local bem preciso onde estão essas manchas com deficiência foliar. É a tecnologia a favor da agricultura, né? Professora, essa tecnologia, os drones, eles revolucionaram essa forma de acompanhar o desenvolvimento das culturas no campo? Sem dúvida nenhuma, né? Os drones, eles vieram para melhorar ainda mais a eficiência,
tanto no controle de pragas, doenças e na colheita. E como nesse controle? Através do monitoramento. Principalmente os grandes produtores rurais, com grandes extensões de áreas, o drone é fundamental para identificar manchas, né, dentro da cultura ou um desenvolvimento afetado de algumas plantas e, com isso, permitir com que o produtor vá direto ao ponto para resolver o problema. Como era feita essa verificação antes dos drones? Antes dos drones eram necessárias viagens de aviões específicos que eles tiravam fotos e essas fotos eram remontadas uma sobre a outra através de um processo de fotogrametria e fotointerpretação e a partir dessas imagens que a gente conseguia ter uma noção do desenvolvimento, mas nada assim extremamente específico como é agora, não tem nem comparação assim, esse tipo de técnica com a técnica atual dos drones. E essa aplicação dos drones na agricultura é muito recente, tanto é que o Heitor, que se forma esse ano, nem teve essa aula específica, né? Você ouviu falar sobre isso? Como é que você enxerga isso, já que você vai estar no mercado de trabalho ano que vem? Como é que você pretende usar isso na sua realidade depois de formado? Então, essa é uma área que a gente percebe que é muito promissora por várias atuações dos vantes, né, dos drones. Então, particularmente, eu tenho procurado buscar alguns conhecimentos nessa área, porque é promissora as oportunidades, né, de quem está saindo de uma faculdade, de uma universidade, vai ser bastante voltada nesse sentido. Então, nesse contato que você tem com os agricultores, eventualmente, você sente que eles têm essa curiosidade, essa vontade de usar esse tipo de tecnologia a favor do campo, da lavoura? Com certeza, eu creio que ainda mais nos últimos anos, os agricultores têm buscado muito, cada vez mais por tecnologias, geralmente vindas de outros países, por exemplo, Estados Unidos, que é um dos maiores exemplos hoje. Os produtores brasileiros têm buscado cada vez mais através da extensão rural, né, como a disciplina que os alunos tiveram agora no 9º período, de aprender a ter esse relacionamento com o produtor e a importância do agrônomo na transmissão de conhecimentos, né, para o produtor que está ali sedento por novos conhecimentos sobre tecnologias. Até porque a gente associa o drone com as imagens aéreas, no entanto, na agricultura existem estudos para outro tipo de uso também, né, professora? Sim, sem dúvida. Hoje já existem testes para que, através do drone, seja feita a aplicação de alguns defensivos agrícolas. Por quê? Porque daí iria mais nos pontos da lavoura que tem o problema da praga ou da doença. Isso ainda não é algo que está sendo aplicado normalmente, mas os testes já estão acontecendo e quem sabe num futuro, acredito eu, muito próximo, a gente consiga ter essa aplicação extremamente direcionada. E é muito bacana, né, Heitor, entrar no mercado no momento em que a tecnologia ajuda tanto, né? Se você pensar em como isso era feito antigamente para a forma como é feita hoje, é muito vantajoso, né, esse momento em que você entra no mercado. Com certeza. Até tem mais uma outra área que o drone entra em atuação, que é na área de controle biológico também, que foi a nossa estação no dia de campo da FAG. O drone ele é utilizado como um dispersor de parasitoides sobre a cultura da cana, principalmente, no controle biológico de Atreia sacaralis, que é uma lagarta, uma praga hoje na cultura da cana-de-açúcar. Então o drone é utilizado em determinados pontos da área da cana-de-açúcar, que é quase impossível uma pessoa entrar nela em estádios maiores. Então ali o drone tem esse movimento de dispersar as vespinhas parasitoides que vão parasitar a praga, tendo assim o controle biológico bem efetivo na cultura da cana. Olha só que bacana, coisa que a gente às vezes nem imagina que já está sendo feita, né? Sim. Você falou em dia de campo, a gente tem algumas fotos, porque essa é uma das atividades muito legais desenvolvidas pelo curso que proporciona esse contato com o agricultor, né? Até porque a gente comentava antes que muitos alunos são, sim, do campo, né? Já vêm de famílias de agricultor, mas outros não têm esse contato. Então, é uma possibilidade de já estar ali conversando com o agricultor de verdade. Como é que funciona isso? Como é que é essa experiência na prática? O dia de campo ele já é uma prática que vem sendo feita no curso de agronomia e há 2 anos vem sendo feito, além de outras parcerias com empresas, um dia de campo específico da disciplina de comunicação e extensão rural.
Então, essa disciplina que é ministrada no último ano, ela traz a experiência para os acadêmicos de organizar todo o dia de campo, buscar os temas, fazer as apresentações, convidar o público, que são os acadêmicos e pais de alunos, que são agricultores, como você vinha falando, para que todo o evento ocorra de uma maneira harmoniosa, organizada e com muito conteúdo, que é o que a gente deseja. E que tipo de informação, Heitor, foi passada nesse encontro específico? Nesse encontro teve várias estações, né, Ana? A nossa, especialmente, era sobre o controle biológico e o uso de armadilhas associado ao MIP, o Manejo Integrado de Pragas. Tinha a estação dos drones, tinha também... De plantas de cobertura. A gente tinha uma estação que falava sobre técnicas de irrigação na agricultura, sobre a parte também que é importante, o agrônomo tem que lutar a respeito disso, que é a devolutiva das embalagens utilizadas de agrotóxicos. A gente teve também uma estação que falou sobre a parte de silagem, que é um ramo também da agronomia, a parte de energia solar na agricultura. Então, a gente tentou buscar temas que trouxessem sempre a sustentabilidade, porque agronomia é sustentabilidade. Não tem como formar um engenheiro agrônomo que não pense em soluções sustentáveis para esse mundo que a gente vive. Então, o dinheiro é necessário, o desenvolvimento é necessário, mas a sustentabilidade também é necessária. E é isso que a gente tenta mostrar para os nossos acadêmicos. E vocês sentiram que nesse dia de campo os agricultores estão mais abertos para esse tipo de discussão, né, para essa preocupação com o meio ambiente? Com certeza. Hoje, eu creio que é uma questão muito atual, né, a transmissão de doenças ou a questão da saúde, através da alimentação, alimento saudável. Hoje o engenheiro agrônomo, assim como eu costumo falar, assim como o médico, mas o médico ele tem uma atuação direta com o paciente. O engenheiro agrônomo já é indireto, mas o alimento vai estar na mesa do consumidor. Então, por questões questão de qualidade do alimento, o engenheiro agrônomo está diretamente ligado, porque ele que vai passar as orientações para os produtores e também ali, como no dia de campo, né, para os acadêmicos anteriores a nós e os pais dos acadêmicos que receberam essas informações, eles têm que estar diretamente atualizados nessas questões. Faz todo sentido. E algo interessante, assim, olhando legalmente, a gente imagina que num dia de campo o engenheiro agrônomo chega e fala, mas não, né? A gente sabe que na prática tem que colocar a mão na massa. Como é que são os bastidores disso, antes do evento? Nossa, são muitos passos para a gente chegar no dia. Então, além de reuniões da organização, tudo, como eram 4 turmas dessa disciplina, a gente dividiu as turmas em grupos e cada grupo ficou responsável por um setor. E tem um grupo que era da logística e execução. Então esse grupo, desde o dia de campo foi num sábado, na quinta-feira eles já começaram a fazer as primeiras montagens, na sexta-feira finalizaram as montagens, no sábado de manhã conferiram tudo para que o grupo de apresentadores, o grupo da execução do evento em si no dia, fossem lá e tudo desse certo. E também esse mesmo grupo que montou tudo, ele teve a obrigação de desmontar tudo, porque depois de todo o evento, é preciso que tudo volte ao lugar, todos os equipamentos, toda a parte estrutural. Assim como na vida real, né? Depois que faz, tem que arrumar. Tem que arrumar. E isso também proporciona um ambiente bem mais descontraído, né? Desse contato. Tem a seriedade, mas existe uma descontração no contato com os pais dos alunos, com os produtores. Com certeza. Achei muito interessante assim, a questão da harmonia de cada equipe que teve para essa união, para que fosse desenvolvida a organização, a questão da logística, como a Ana comentou, a busca por patrocínios, contato direto com empresas. Isso auxilia muito na questão de contatos mesmo, para contatos futuros, né, que são os acadêmicos que ano que vem estão no mercado. Então, isso foi muito importante mesmo para os acadêmicos. Em matéria de descontração, gente, o curso de agronomia tirou onda numa apresentação que teve na semana acadêmica. Vamos conferir? Para a próxima aula, nós temos aquele trabalho para entregar, né? Eu já ia esquecendo. Nós temos um trabalho.
Ah, pode falar. Não acho importante não. É capaz, cara. Não, é o seguinte, ó. Uns 10 minutos, acabou. Segura a minha lá. Podemos? Podemos? Então, pois é. Então, como eu estava dizendo, a gente... Vamos lá? Professor, eu preciso terminar meu TCC. Senão, meu orientador, o Marco Antônio, ele vai me matar. Tá, mas você tem outros momentos para fazer Mas eu isso. Vamos desligar aí, por gentileza. Tá atrapalhando. Obrigado. Então, como eu estava falando, o trabalho para a próxima semana vai valer 2 pontos na prova. Sim, 2 pontos. Ei, ninguém lembra aí, não? Esses 2 pontos estão aonde? Lá no PFAG, do plano de ensino. O professor apresentou no primeiro dia de aula, né? Muito obrigado. Então, professor, para quando mesmo que é esse trabalho? Semana que vem. Ah, professor, não dá. Claro que dá, desde o início do semestre, está marcado. Trabalho. Trabalho para semana que vem. Valendo 2 pontos, professor. Sim. Professor, por favor. Sim. A gente não tem só a sua disciplina. A gente tem TCC, a gente tem estágio, a gente não tem só a disciplina, não é verdade? Não é? Então, semana que vem, professor, assim, 2 pontos, professor. 2 pontos. É isso mesmo. Então, eu acho que se a gente puder, eu vou lá na coordenação, vou lá reclamar para a alguém assina a chamada para mim. Vamos fazer o baixo assinado. Vamos resolver o meu jeito. Gente, hilária essa apresentação. Professora, de onde surgiu essa ideia? É mesmo uma representação da vida real, né? Olha, a gente, entre os professores, a gente queria fazer alguma coisa diferente para os alunos e daí surgiu a ideia de fazermos uma representação do que a gente passa em sala de aula, né? Então, o aluno lá que atende o celular, né? E diz que não está fazendo nada importante naquele momento que ele pode atender. O aluno que reclama que ele não faz só aquela matéria, que ele tem muitas matérias aí a cumprir e por isso o professor tem que pensar nele também. Ficar ali no computador durante a aula, porque tem não, que mas terminar, tem que terminar o TCC, tudo. Então a ideia foi essa, foi trazer algo bem real para que os alunos se enxergassem em nós. Tanto que após isso, foi muito engraçado que vários alunos eu fui a professora que cheguei atrasada, a aluna que cheguei atrasada, tumultuando. E vários já falaram, professora, desculpa, hoje eu estou sendo você. Hoje eu que estou chegando atrasado, tumultuando. Então, eu acho que é bem jóia e até um recado, né, para os alunos verem o outro lado. E muitos até falaram, nossa, professora, fiquei com vergonha, porque eu faço aquilo, eu já fiz aquilo. Muitos, viu, Heitor, falaram comigo nesse sentido. Então, isso eu acho que trouxe um ambiente bem descontraído e essa integração, porque os professores de agronomia, eles são bem ligados aos alunos, são bem abertos e isso foi demonstrado aí durante essa apresentação. E fica a dica para os alunos, né? Não continuarem fazendo as coisas que eles assistiram durante a apresentação. E, Heitor, a gente sabe que, bom, você está quase se formando, mas quando a gente entra na faculdade tem aquele medinho, né? Parece que tem aquela barreira, meu Deus, o professor é uma figura distante, é muito sério. Pois é. E essa é uma forma também de quebrar um pouco essa imagem, né? De aproximar e também de aproximar com os outros colegas, porque ali no meio da risada todo mundo é igual, né? Com certeza, essa descontração que teve ali é essencial para quebrar esse gelo, quebrar essa barreira, né, que muitos alunos têm contra os professores mesmo. Tem que olhar para eles como quem está ali para auxiliar, para que o acadêmico cresça, né, na vida profissional. E no fim a gente tem que se divertir fazendo o que gosta, Com né? certeza. Tá ótimo, gente. Super obrigada pela entrevista, foi bacana demais e parabéns pelas iniciativas. Muito obrigada. Obrigado. Nós agradecemos.
E a gente continua falando sobre campo, só que com outra abordagem, a industrialização das tilápias. Pois é, a piscicultura virou tema de livro escrito por um professor da FAG. Quem explica melhor é o nosso repórter em Toledo. Olá, Álvaro. Olá, Mabel. Eu estou aqui no prédio de comunicação da FAG Toledo para conversar com o professor Antônio Carlos Kidikima, que está lançando pela editora Novas Edições Acadêmicas o livro Industrialização de Tilápias, que na verdade é a base da sua pesquisa de dissertação. Professor, é uma área com muito campo de atuação para pesquisa aqui na região, né? Sim, essa é uma área com bastante abrangência em termos de possibilidade de pesquisa. Tive a oportunidade, a honra de iniciar um trabalho relacionado a essa questão da tilapicultura na região, tratando especificamente do setor de industrialização, que são os frigoríficos, assim conhecidos, frigoríficos de pescado. Comecei num trabalho com aproximadamente 17 frigoríficos, levantei um trabalho feito em todos os 50 municípios da região oeste, e esse trabalho trouxe, na realidade, uma ideia inicial de como esse setor estava enquadrado naquele momento da pesquisa. E essa área de atuação aqui, na produção de tilápias e beneficiamento também, abrange Palotina, Assis, Toledo, é muito forte aqui na cidade de Toledo também. O centro especificamente dessa região é Toledo. Toledo tem 6 indústrias que processam o pescado, produzido na região como um todo. Todo esse pescado é da região oeste do Paraná, isso é um produto genuinamente do oeste, que é uma região, é a maior região produtora de pescado nessa característica da tilapicultura do país. Tá certo. O professor Antônio Carlos, inclusive, é nosso professor de administração aqui na FAG Toledo há anos, né? Bastante conhecido no meio acadêmico e lançou esse livro já pensando no seu doutorado, que inclusive já terminou a pesquisa e deve render outro livro também na área da industrialização de tilápias. Exatamente. Esse livro foi a base, ele me deu uma oportunidade de conhecer o cenário como um todo, entender as perspectivas, esse inclusive é um tema do livro, como eram os procedimentos, quais eram as características, né? E todos esses frigoríficos estão citados nesse livro, inclusive são com certificação, podem abater, estão regularizados junto ao MAPA ou até mesmo à Secretaria da Agricultura de cada município. E posteriormente a isso eu fui buscar um outro campo, dentro na linha do doutorado, a ideia de entender como esse cenário se articulava. Então fui entender os atores dessa cadeia produtiva, se eles tinham ligações, como que eles se comunicavam, qual era a forma como isso se articulava dentro do cenário. E, por sinal, bastante interessante. Esse livro aqui está disponível já para compra online? Já. No site da própria editora tem disponível para compra. Ele está precificado, se não me engano, em euro, né? Uma editora internacional, inclusive. Uhum. E aí, o próximo livro depois da defesa da tese? O próximo livro sai depois da defesa, esse 19, também, defendo agora em agosto desse ano, possivelmente por volta do dia 20 ao dia 27, faço a defesa, já está qualificado, então agora é só a parte mais final do processo. O próximo livro sai na mesma linha, né, de pesquisa, embora com resultados muito inovadores, com situações bastante interessantes desses agentes que movimentam essa cadeia produtiva. Tá certo. Professor, obrigado pelas informações. Voltamos para Cascavel, aí nos estúdios, no Centro Universitário FAG. Amável. No próximo bloco você confere o Conversa sobre Educação, que dessa vez vem do país da Copa, a Rússia.
Os olhos do mundo estão voltados para a Rússia e os nossos agora também estarão. É que o quadro Conversa sobre Educação de hoje vem diretamente de São Petersburgo. Num papo descontraído, o professor Afonso conversou com o professor Rodrigo Lauria sobre cultura e, claro, educação. Olá, esse é mais um Conversa sobre Educação. Hoje nós estamos em São Petersburgo, na Rússia, onde está acontecendo a Copa do Mundo. E eu vou conversar aqui com ele, que é um professor que compõe essa missão Brasil-Finlândia e que veio para conhecer o sistema educacional da Finlândia. E hoje estamos aqui em São Petersburgo para conhecer um pouquinho dessa cidade maravilhosa da Rússia. Professor Rodrigo Lauria, obrigado pela presença. Obrigado por você, professor Afonso. É um prazer estar aqui podendo partilhar um pouco com vocês dessa experiência que a gente está tendo aqui. Hein, professor Rodrigo? Claro, tem a Copa do Mundo, tem esse clima todo, né, do Campeonato Mundial de Futebol que tomou conta da cidade. Mas, além disso, é uma cidade muito antiga, uma cidade maravilhosa, com muita coisa para contar. O que você achou de interessante aqui que talvez você possa carregar isso contigo aí para a tua instituição? A primeira coisa que eu carrego comigo é a simples experiência de estar na Rússia. Particularmente não era um país que eu tinha como alvo para conhecer, e eu fiquei abismado com a quantidade de locais bonitos, de construções grandiosas e de importância histórica e cultural que essa cidade tem, que é São Petersburgo especificamente. Então, um dos locais que a gente foi visitar, que é extremamente icônico, é a Catedral do Sangue Derramado, que foi onde o Alexandre III, Alexandre o Grande, faleceu. E é uma catedral extremamente bonita, muito bem cuidada e que realmente me chamou muita atenção. Como é que é para um engenheiro estar no meio de uma cidade gigantesca dessa e que chama atenção pela grandiosidade das coisas que tem aqui, né? Para um engenheiro o olhar é diferente, professor? A gente olha realmente com uma visão, no meu caso que trabalho com engenharia de produção, a gente trabalha uma visão de organização, uma visão de estrutura, uma visão também das obras de engenharia, né, que a gente vê aqui, e realmente impressiona bastante toda a organização, que a gente acaba tendo uma visão errada do país, né, e que eles mostram aqui, fora o afeto que todos mostraram bastante quando eles viam que nós éramos brasileiros. Incrível, né, como o brasileiro é recebido aqui. Né? Muito bem recebido, eles se esforçavam muito, por mais que tivesse uma barreira da língua importante, muitos não falam inglês, mas eles se esforçavam, todos que nos atenderam foram muito simpáticos, entendeu? E por uma coisa que chama atenção também no comércio. No comércio, sim, as pessoas falam mais o inglês e até se esforçavam em falar português para atender a gente. Pois é, a gente está vindo da Finlândia aí recentemente, né? A semana passada estamos há muitos dias na Finlândia, né? Uhum. E já nos habituamos com o dia a dia do povo da Finlândia em relação a como eles tratam, como eles vivem. É muito diferente para o povo russo, professor? Você sentiu uma diferença muito grande de um país para o outro? Eu senti uma diferença muito grande, principalmente da cidade que a gente está, né, vivenciando o curso, que é em Tampere, na Finlândia. Quando você compara com São Petersburgo, é uma cidade que parece que não dorme. A gente saindo para caminhar, para ver as belezas da cidade, 11, meia-noite, a vida continua, a música na praça, a música nas ruas, as pessoas parecem mais animadas, a gente até ficava brincando que parecia muito mais o Brasil, né, do que a Finlândia, que o pessoal realmente é mais contido, mais tranquilo, mais reservado. Professora, a Rússia, todo mundo sabe, ela tem
ela tem vivido aí de um escândalo de doping aí que acabou tirando das Olimpíadas de Inverno e acabou excluindo várias equipes, né, russas e competições importantes. Será que a Copa do Mundo também não vem um pouco para amenizar essa questão do esporte na Rússia? Porque a Copa do Mundo mobiliza, né, a mídia do mundo todo, a gente já consegue perceber aqui no dia a dia, nas ruas, né, que existem aqui jornalistas, toda uma imprensa do mundo todo e que com certeza acaba mexendo com a população. Talvez você acredite que é possível criar um olhar mais crítico da população para a questão do esporte, que não seja uma coisa tão violenta em relação a vencer, a medalhas, que o esporte talvez atenda uma outra necessidade do país, que não seja só de produzir em laboratório campeões. Será que isso faz diferença, professor? Eu acho que sim. Acho que primeiramente, eu acho que a Copa aqui na Rússia, ela vai trazer para o mundo uma visão diferente da Rússia, da própria dos russos, da forma que eles vivem, da felicidade que eles têm no dia a dia deles, e isso já muda muita coisa. E, em segundo lugar, com certeza essa abertura que eles estão dando, eu vejo como um sinal positivo de que vão tratar o esporte de uma maneira diferenciada. Como eu e o professor Rodrigo estamos na Rússia, a gente precisa se caracterizar agora, dentro do contexto no qual nós estamos, com o nosso tradicional chapéu russo, para falar da Finlândia, que é o objetivo dessa missão, né? Professor, agora devidamente caracterizados, né? O que você vai levar para a tua instituição desses mais de 20 dias aí estudando na Finlândia? Assim, a gente viu muita coisa aqui. O sistema educacional finlandês realmente é impressionante. É impressionante como é que eles se preocupam em dar as mesmas oportunidades para todas as pessoas. Então, independente se é filho do médico, filho da pessoa que faz a limpeza da rua ou do guarda de trânsito, quem seja, essas pessoas têm a mesma formação e elas têm as mesmas oportunidades, né? Estão frente a elas. E uma coisa que assim, mudou na minha cabeça completamente foi o fato de, além disso, obviamente, mas foi o fato de ver o professor não como... A tradução seria assim, a preocupação não está mais no assunto que a gente vai ministrar. A nossa preocupação tem que ser com a aprendizagem do aluno. Entendeu? Então é isso que eles têm muito fortemente. Não que eles ignorem os assuntos, os conteúdos. Muito pelo contrário. Eles dizem o seguinte, que os alunos eles têm que aprender fazendo. Tá? Porque quem faz, grava. Quem só lê, memoriza, esquece. Então, quando você faz, você grava. Então, isso, para mim, é a maior mudança que eu tive nessas 3 semanas. Isso mexe muito com o papel do professor, aquele papel que a gente imagina que seja dele, né? Que de conduzir o processo, de ser aquele que traz, aquele que ensina, aquele que promove o conhecimento. Aqui mexe um pouco com isso, né, professor, que a gente aprendeu a vida toda. Aqui o centro do processo não é o professor, né? Não é ele que é o responsável por tudo, é isso? Exatamente. Aqui a visão do ensinamento, né, ela é centrada no aluno, né? Então ela é centrada nas necessidades do aluno. E isso muda completamente a forma com que a gente dá aula hoje em dia, né? Que a gente se preocupa muito em passar o conteúdo, mas a gente não se preocupa tanto se o aluno ele está interiorizando aquilo. E uma das coisas que é importante para ele interiorizar isso, que também foi um ensinamento que a gente aprendeu aqui, é você transformar esse conteúdo em coisas que façam sentido na vida dele. Entendeu? Então, eu já estou começando a pensar nas matérias que eu leciono, de conseguir realmente trazer não só exemplos, mas que eles vivenciem essa necessidade do conhecimento para que eles possam interiorizar esse conteúdo.
Tudo bem, eu e o professor Rodrigo estamos aqui, ó, torcendo para o Brasil, mas não para a Copa do Mundo. A gente está torcendo para o Brasil, para um sistema educacional brasileiro melhorar. A gente quer ser campeão na educação. A gente quer, pelo menos, fazer parte dos melhores. Acho que esse é o maior objetivo desse grupo comprometido de professores que estão há muitos dias já estudando, trabalhando, não só conhecendo, mas colocando a mão na massa, né, professor, durante todos os dias, para que a gente consiga fazer com que o orgulho dessa camisa não fique só no futebol, não é isso? Com certeza, isso é importante porque parece que o nosso orgulho ele é a cada 4 anos ou a cada 2 anos, se a gente contar também com as Olimpíadas, né? Mas o nosso orgulho ele tem que ser pelo nosso povo, pela nossa educação e pelo futuro do nosso país. Muito bem, e o Conversa sobre Educação de hoje termina aqui diretamente da Rússia, né? E para dizer para vocês que o nosso time está completo, né, professor? Não tem ninguém machucado, está todo mundo pronto para fazer o melhor em cada uma das suas instituições na volta. Professor Rodrigo, obrigado pela presença. Eu queria agradecer muito, agradecer a minha instituição, a Uniswan, por ter me disponibilizado e me dado essa oportunidade fantástica que mudou minha vida, mudou minha cabeça, entendeu? De como lecionar, de como ensinar, de estar aqui. E eu ter conhecido também todos esses professores que são realmente incríveis. Muito bem, o Conversa sobre Educação de hoje fica por aqui. Passiba! Que o Brasil esteja sempre entre os melhores em todos os aspectos, mas principalmente na educação, né? Bora descobrir o que rolou na FAG essa semana? É o Campus em Ação. No último final de semana, o campo do Complexo Esportivo da FAG ficou lotado, com a 3ª edição do West Fit Games, uma das maiores competições de crossfit do Paraná. 250 atletas disputaram provas em 4 categorias. O CrossFit ele integra bem os alunos das academias, então nós temos desde aluno muito avançado até alunos bem iniciantes, são 4 categorias. Então, do mais avançado ao aquele aluno que começou a academia aí no CrossFit há menos de um mês. A prova de corrida de 200 metros, carregamento de trenó e escaladas na bicicleta foi uma das etapas do evento, que contou com times masculinos e femininos de todo o estado. Luciane veio de Umuarama participar das disputas. Ela treina 3 vezes na semana e gosta de participar das competições. Eu acho interessante porque, assim, é uma extensão do treino, né? Porque você faz o treino, então, assim, é interessante você fazer uma competição, porque tem adrenalina, tem um estímulo, né? E aí é bom para você dosar um pouco a sua performance, isso é muito interessante. E como será a semana que vem em Cascavel e Toledo, Antoniela? Oi, Amabile, e oi para o pessoal que nos acompanha. Bom, as férias de julho estão quase chegando, mas mesmo assim o campus da FAG continua agitado. Desde sexta-feira está sendo realizado o Intercom Sul, o maior congresso de comunicação do sul do país. Estudantes de diversas universidades do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão participando de minicursos, das palestras e do Expocom, que é o momento das apresentações de trabalhos produzidos pelos alunos. Os participantes também aproveitam as festas do Intercom. Nesse sábado, a partir das 11 horas da noite, eles se reúnem no Palácio dos Eventos. Vale a pena marcar presença. E hoje à tarde, a partir das 2 horas, os alunos do Colégio FAG participam da festa junina. Vai ter pé de moleque, pipoca, pescaria e quadrilha para as crianças. A festa será no ginásio aqui do Centro FAG. O mês de junho é mundialmente voltado para a doação de sangue. E por isso, a Caóticos, a atlética dos cursos de comunicação da FAG, está promovendo uma campanha. Quem explica para nós é o Lucas Daniel, um dos diretores da atlética. Bom, o projeto é bem simples, assim, o que você tem que fazer é ir lá, doar o sangue e pegar o comprovante e mandar para algum diretor da atlética. A gente conseguiu colocar ADM contábeis também para valer horas, além dos cursos que a gente já tem, né? Que é publicidade, design gráfico, jornalismo, letras e fotografia. Então vale 4 horas, é só você ir doar o sangue e mandar o comprovante para a gente, que a gente manda no Copec certinho e
você recebe o certificado. Vale 4 horas para todos os cursos. Esse mês é o mês oficial, né, da doação de sangue, acho que é dia 24, que é o mês oficial, então a gente pensou, é um jeito de a gente conseguir integrar a parte esportiva e a parte social também, que a gente tenta promover na Atlética. E na segunda-feira, os alunos do curso de Letras Libras, da FAG Toledo, vão apresentar a peça de teatro O Fantástico Mistério de Feiurinha. É gratuito e aberto para todos os alunos da instituição que quiserem assistir. Será às 7 horas da noite no auditório. Então é isso. Essa é a programação para essa semana. Eu volto na semana que vem para falar sobre os próximos eventos aqui do campus. Até lá! É isso, gente. O programa de hoje chegou ao fim e eu espero que você tenha gostado. Tem alguma sugestão de assunto para ser mostrado aqui? Envie um e-mail para a gente no universo@fag.edu.br. Nos vemos na semana que vem. Até lá! Um beijo!